Olá, boa tarde, boa segunda-feira para você que nos acompanha aqui na telinha da TV Novo Tempo. Nova semana começando, reta final do mês de setembro. Espero que você esteja bem e eu estou por aqui feliz por ter a sua companhia em mais uma edição do Telejornal NT Sul. Vamos aos destaques desta edição. Sustentabilidade e integração escolar em destaque em Cachoeira do Sul. Alunos do Colégio Totem participaram de uma aula prática na Escola Estadual Antônio Vicente da Fontoura, onde acompanharam a produção de sabão a partir do reaproveitamento de óleo saturado. Eles arrecadam óleo, eles nos trazem, querem levar o sabão para casa, eles gostam de usar e também despertar neles esse empreendedorismo. E ainda, a Semana do Rio Jacuí promete movimentar Cachoeira do Sul. Tem concurso, ações ambientais e até projeto de ocupação da orla. A iniciativa é da Sociedade Jacuí de Proteção Ambiental, em parceria com o Movimento Rotário e o Cindy Lojas. O desenho tem que ser sobre o Rio Jacuí, a poesia sobre o Rio Jacuí e a fotografia também sobre o nosso Rio Jacuí, que é a nossa maior riqueza, né? Programa Terra Forte vai beneficiar 85 agricultores familiares de Cachoeira do Sul com R$30 mil cada. As inscrições estão abertas e nós vamos trazer detalhes do processo. Na entrevista do dia, Bernardo Miller conversa com o autor do livro O Mato de Matias. A obra escrita pelo médico Mário Botti vai ser distribuída para os alunos da rede pública durante a Feira do Livro de Cachoeira do Sul. E aí, você de casa tem notícia para contar? Quer participar com a gente aqui no Telejornal NT Sul? Então já vai anotando o número do nosso WhatsApp, mande o seu recado, conte o que acontece onde você está e fique à vontade para comentar livremente as matérias que nós iremos trazer a partir de agora aqui no NT Sul. Tá aqui no vídeo já o número do nosso WhatsApp, 51 o código de área, 997697129. Pode mandar um áudio, pode mandar um vídeo, uma foto, o seu texto e a gente põe no ar aqui no NT Sul. Nossas lives estão no ar também, você nos acompanha por meio do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira e ainda por meio do canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. No Brasil, desde 2002, a Libras é a língua oficial da comunidade surda. Um marco que abriu caminho para o fortalecimento de direitos. E o principal deles é a própria inclusão social. Mas ainda há desafios a serem superados. Desde que foi inaugurado em 2011, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Restinga, em Porto Alegre, disponibiliza tradutores e intérpretes da língua brasileira de sinais para estudantes surdos, seja em sala de aula ou qualquer outro ambiente acadêmico em que eles precisem se comunicar. A instituição conta hoje com 4 profissionais que prestam esse serviço. Gisele foi a primeira. Ela explica a complexidade da Libras, que, ao contrário do que muitos pensam, não é uma mera tradução para o português. Ela tem um sistema linguístico próprio, uma gramática própria, né, parâmetros envolvidos próprios. O que significa isso? Eu me expresso utilizando outras áreas de comunicação. Então, eu me comunico agora a você usando a voz. Quando eu estou falando em língua de sinais, eu me comunico utilizando sinais, gestos, expressões faciais, o que chamamos de configuração de mão, que é a forma com que a mão assume, né, no momento da execução do sinal. Reconhecida como um meio de comunicação e expressão da comunidade surda, a língua brasileira de sinais é prevista em lei, estabelecendo aos surdos o direito à educação bilíngue e acesso a serviços públicos. Infelizmente, há uma defasagem, tanto por ausência de profissionais, quanto também de interesse também, né, público envolvido. Então, por isso que é bem importante ofertar mais oficinas, cursos de Libras, cursos de formação de tradutores e intérpretes, porque é justamente isso que vai favorecer o acesso aos direitos linguísticos e acesso a uma garantia de direitos diversos para essa comunidade surda. A demanda por intérpretes profissionais de Libras aumentou no país. Pensando nisso, há 4 anos, esta gaúcha criou uma empresa que oferece esse serviço e hoje conta com 300 colaboradores em todo o Brasil. O mercado de trabalho para o profissional intérprete de Libras, ele cresceu muito depois da lei de inclusão.
Então, com essa lei de inclusão, a gente teve a obrigatoriedade de estar presente em vários ambientes, seja ele na saúde, às vezes na educação, dentro das universidades. Então, tudo isso fez com que a gente estivesse mais presente dentro desses mercados. A empresa oferece também uma plataforma que funciona 24 horas, 7 dias por semana, ampliando a acessibilidade de pessoas surdas. E um novo serviço está sendo desenvolvido com o uso de inteligência artificial. Essa é uma plataforma que ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós temos profissionais que ficam ali disponíveis para fazer a interpretação e a mediação da comunicação entre a pessoa surda e a pessoa ouvinte. Então, por exemplo, um surdo, ele chega para ser atendido na saúde, ali no hospital, e aquele profissional, ele não tem domínio da língua de sinais para poder conversar com ele utiliza da nossa plataforma. A gente está estudando cada vez mais as inteligências artificiais que vêm surgindo aí para mudar tudo, e a ideia é que a gente possa ter uma pessoa de forma virtual que também faça esse mesmo atendimento do intérprete de Libras. E se engana quem pensa que somente intérpretes profissionais e surdos devem saber Libras. Todo mundo ganha conhecendo essa forma inclusiva de comunicação. Com a ajuda de Gisele, eu aprendi meu nome completo. CLIMADASILVA. Essa pessoa que tem uma identidade surda, ela consegue se expressar melhor, se reconhecer como um sujeito dentro da sua comunidade, dentro dos seus pares, e assim, então, ganhar mais equidade e oportunidades, né? Então, quando a gente oferta a língua de sinais, a gente está colocando aquela pessoa surda como um semelhante, uma pessoa que tem essas características, mas pode disputar uma vaga de emprego, por exemplo. E ainda temos muitos desafios, né, a serem vencidos, no sentido de que a língua brasileira de sinais seja mais acessível, esteja presente em todos os ambientes. Gente, agricultores familiares de Cachoeira do Sul têm uma nova oportunidade de fortalecer as suas propriedades. Estão abertas até o dia 17 as inscrições para o programa Terra Forte, voltado para quem possui até 80 hectares. O programa foi criado como uma resposta às recorrentes calamidades climáticas que afetaram o meio rural. Estão abertas as inscrições para o programa Terra Forte, uma iniciativa do governo do estado que vai beneficiar 85 agricultores familiares de Cachoeira do Sul com R$30 mil cada para investir na propriedade. O valor é destinado a quem tem Cadastro Nacional da Agricultura Familiar ativo ou declaração de aptidão ao PRONAF, ou também é pecuarista familiar e quer dar um passo a mais no desenvolvimento da produção. As inscrições vão até o dia 17 de outubro, estão sendo feitas pela Emater, mas só com agendamento prévio pelo WhatsApp 51 99 889 8415. O programa foi criado como uma resposta estruturante às recorrentes calamidades climáticas que afetam o meio rural, buscando não apenas reparar danos, mas também fortalecer a permanência das famílias no campo. A partir do momento que esses agricultores estiverem contemplados, então a Emater irá visitar cada uma das 85 propriedades, será feito então um levantamento na propriedade, um diagnóstico da propriedade e elaboração de um projeto de recuperação para aquela propriedade específica. Então não tem uma receita de bolo, cada caso é um caso. Por exemplo, na parte produtiva, o agricultor pode investir desde a parte de correção de solo, como adubo, como calcário, sementes forrageiras, para fazer curvas de nível, cercas, refazer matos nativos, aumentar a proteção de áreas de APPs, isso aí em relação à parte produtiva. Alguns exemplos que eu estou dando, são um leque muito grande de opções. Na parte ambiental e social também pode ser investido. Do ponto de vista ambiental, por exemplo, a questão de áreas de preservação permanente que foram degradadas e precisam ser corrigidas. Pode ser corrigidas questões de áreas onde teve perdas através de vossoroca, perda de vossorocas, erosão laminar, erosão por sulcos. Então, vários tipos de danos que o excesso de chuvas do ano passado pode ser causado. Então, também o agricultor pode investir em pequenas hortas de alto consumo, também pode investir na questão de pomares de alto
autoconsumo, existem linhas específicas para implantação de energia fotovoltaica. Então, se tu parar para analisar, ele não envolve somente a questão produtiva, tem a questão social e ambiental junto. Por quê? Porque nós tivemos o foco, apesar do foco principal ser a recuperação da fertilidade do solo, o ano passado nós tivemos pessoas que ficaram ilhadas e que não tinham alimento para autoconsumo. Nós tivemos pessoas que ficaram ilhadas e não tinham água para beber. De pessoas ilhadas que não tinham energia elétrica para ter algum tipo de contato, por exemplo, e pedir um socorro, por exemplo, né? Então, esse programa, por isso que ele não envolve só a parte produtiva, e sim também a questão de sobrevivência das famílias, né? Como uma forma de enfrentamento dos problemas climáticos. Segundo o Mazuin, cerca de 450 famílias estão aptas em receber os recursos. Até o momento, 120 já realizaram a sua inscrição. O prazo para execução financeira referente à aquisição dos itens é de até 12 meses. Já o prazo para a comprovação técnica, que corresponde à implementação completa de todas as ações previstas, é de até 24 meses. A prestação de contas é feita com notas fiscais, fotos georreferenciadas e relatórios técnicos da Emater. Além disso, a Prefeitura de Cachoeira do Sul também será contemplada com um trator de 150 CV, que deve reforçar o trabalho no campo. E olha, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Você sabe que o telejornal NT Sul é feito a muitas mãos, com as suas mãos, com seu olhar atento. Você pode contar a sua informação. Manda pra gente aqui no número do nosso WhatsApp, 51997697129, assim como você também pode comentar as nossas reportagens, e é sempre importante a gente ter aqui essa troca. É a partir do olhar da nossa comunidade que muitas reportagens são desenvolvidas. Nossa equipe está aqui diariamente fazendo essa troca com a nossa audiência e, portanto, você de casa fique à vontade para participar aqui no Telejornal NT Sul, especialmente nesse WhatsApp, 51997697129. Se você preferir mandar o seu recadinho diretamente nas lives, nós estamos no ar no Facebook, também no YouTube. Já está na tela aí a página facebook.com/TV Cachoeira. Você pode aproveitar e nos seguir. E o mesmo vale para o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O pessoal está comentando aqui já. Daqui a pouquinho a gente traz então os primeiros recadinhos de hoje. Gente, a Sociedade Jacuí de Proteção Ambiental, em parceria com o Movimento Rotário e o Cindy Lojas, já está em plena divulgação e finalizando detalhes da Semana do Rio Jacuí, edição 2025. O evento, que este ano tem como tema Rio Jacuí, Nossa Maior Riqueza, vai envolver durante 7 dias alunos cachoeirenses em concursos, ações ambientais e chama a sociedade a falar sobre preservação ambiental e apresenta projeto de ocupação da orla do Jacuí. Com foco, é claro, na preservação ambiental, na conscientização sobre o uso consciente também dos nossos recursos. Esse é o tema que a gente vai abordar aqui com essa dupla que está ao meu lado, Edson Ros e Nadir Petrucci. Ele presidindo a Sociedade Jacuí de Proteção Ambiental e a Nadir, que também integra esse colegiado. Uma atividade que inicia e se estende, trazendo conscientização e ações dentro das escolas, trazendo, claro, para os pequenos, que são sempre os multiplicadores dentro de casa e nos ambientes em que convivem, a primeira ação. E, claro, contando com a conscientização de nós, os adultos, também nessa empreitada. Começo falando com o Edson sobre esse cronograma de atividades, que é uma semana de enaltecimento ao nosso bem mais precioso, que é o Rio Jacuí. Boa tarde, Edson. Então, a sociedade se foca no Rio Jacuí, mas expande aí as atividades em outros ambientes, nos ambientes educacionais, e também chama a sociedade a conversar sobre isso. Boa tarde a todos. A Semana do Rio tem como tema, este ano, Rio Jacuí, Nossa Maior Riqueza. Então, como a nossa maior riqueza também é as crianças, né, nós vamos começar por elas. Então, a Semana do Rio, ela tem início do dia 12 ao dia 18, né, e tem como a sua abertura simbólica a entrega de lixeiras, né, e teremos uma entrega de uma lixeira na escola Mário Godoy Ilha, e vamos também ficar o dia lá acompanhando as atividades.
A ideia é trazer um pouco da educação ambiental diretamente para esses pequenininhos que são os multiplicadores, né? A gente sabe que depois que a gente planta uma semente na ideia de uma criança, eles começam a trazer esses hábitos para dentro de casa. Isso mesmo, vamos trabalhar com os pequenos, né? Que é o nosso futuro, né? Então, durante essa semana vai ter um trabalho muito forte nas escolas, né? Todas as escolas da rede municipal vão ter treinamento e oficinas em parceria com a nossa Secretaria do Meio Ambiente. Então temos palestras, atividades com o treinamento com essas lixeiras que nós vamos entregar. E na quinta-feira nós teremos no Sindlojas a entrega de lixeiras para todas as escolas municipais. À noite teremos um jantar, palestra, onde nós vamos mostrar para a comunidade o nosso projeto, tão sonhado projeto da Orla do Jacuí. Também vamos fazer uma palestra com um representante do SEMA sobre o assoreamento dos nossos rios. E se o nosso rio permitir, né, no dia 18, nós faremos uma coleta de lixo nas margens do Jacuí, né, para ver se a gente pegar todo aquele material que tem lá, né, então é uma atividade bem legal de conscientização. O projeto da Orla é uma iniciativa que vem sendo aguardada há bastante tempo. O que a gente já pode antecipar para o telespectador do que vocês pretendem apresentar nesse dia? Esse dia nós pretendemos apresentar o projeto em si, que é o projeto de mapeamento, que nós estamos aguardando a liberação do recurso de umas verbas, emendas impositivas, né, do ex-vereador Azevedo e do atual vereador Alex, para a gente iniciar o mapeamento do nosso rio. E nesse mapeamento já vamos mostrar alguma coisa de como que vai ser o projeto arquitetônico, né? O que o nosso rio vai permitir a gente fazer. Então esse é o objetivo dessa palestra e mostrar, porque isso gera muitas dúvidas, né? O que pode ser feito, o que não pode. Então a gente vai mostrar o que vai ser feito, o que vai ser feito com esse valor, né? E apresentar para a nossa comunidade. A ideia é fazer uma ocupação consciente daquela área. Isso. Consciente, onde a gente possa utilizar ela da melhor forma, né, como o nosso rio permite, né, o que dá para ser feito dentro das leis e normas que existem. Uma noite também que vai permitir conhecer os vencedores dos concursos que estão sendo lançados, com inscrições abertas já também, né, Nadir, com as belezas do rio, fotografia, textos e desenhos. Sim, nós teremos concurso de poesia para os alunos de 5ª a 8ª série, a 9º ano, né, das escolas fundamentais e o EJA. Nós teremos também o concurso de desenho para os alunos do pré-A e até o 4º ano das escolas municipais. E na noite do dia 16, então, nós teremos a entrega dos prêmios, que vai ser muito bom. Vai ser uma televisão 32 polegadas para o primeiro lugar de todos eles. Um fone de ouvido, né? Um fone de ouvido que é de interesse das crianças que participarão desse concurso. Também teremos o concurso de fotografias, né, para todos os alunos do ensino fundamental e ensino médio das escolas públicas e privadas do nosso município. Na visita que nós fizemos às escolas, receberam com muita alegria, né? E as crianças hoje fazem maravilha nas suas escolas. Então, nós temos que mostrar para a comunidade o que nossos alunos fazem. A ideia é fomentar esse interesse pela beleza do Rio Jacuí e também retratar a realidade do rio através de textos, da sua perspectiva de olhar também, com os desenhos e com as fotografias. Sim, o desenho tem que ser sobre o Rio Jacuí, a poesia sobre o Rio Jacuí e a fotografia também sobre o nosso Rio Jacuí, que é a nossa maior riqueza, né? A comissão julgadora tem a dificuldade de escolher entre todos esses 2 vencedores em cada categoria, é isso? Vamos ter dificuldade, porque ano passado nós já tivemos lá, Edson, foram assim, a poesia foi lindíssima no passado, em primeiro lugar, do desenho também, e nós esperamos que esse ano, com eles mais entusiasmados ainda, vai sair maravilhas. E tu visitando as escolas, tu vê assim que os alunos estão hoje desenhando muito bem, escrevendo muito bem. Os professores de português estão dando muita ênfase à poesia, então as escolas ficaram bem entusiasmadas com o nosso concurso. Nadir, quando encerra o período de inscrições para a proposição de trabalho? Não, nós já fizemos visita em todas as escolas, né, que vão participar. As escolas já estão trabalhando neste concurso. E até o dia 8 de outubro eles têm que entregar, então, na Secretaria da Educação, em envelope fechado,
para que depois nós possamos fazer o julgamento. Muito obrigada aos dois pela participação aqui no NT Sul, e a gente, na medida do possível, vai acompanhar e vai trazer para o telespectador do NT Sul todos os detalhes desta programação promovida pela Sociedade Jacuí de Proteção Ambiental e todas as informações, principalmente sobre o projeto que está sendo guardado às 7 chaves sobre a reestruturação da orla da beira do Rio Jacuí, aqui de Cachoeira do Sul. Tá ótimo, muito obrigado, Thelma, pelas informações. E aí, você de casa, ficou empolgado com essa ideia de revitalização, de ter uma orla do Jacuí mais bela, mais bonita aqui em Cachoeira do Sul? Conta pra gente nas redes sociais. Aliás, como é que você acha que está essa relação da cidade de Cachoeira do Sul com o Rio Jacuí? O que mais precisamos fazer para melhorar essa relação? Eu sei que ultimamente a gente fala muito do Rio Jacuí em relação às cheias, né? Que infelizmente elas são recorrentes, é da natureza. Então, quer dizer, cabe a nós, enquanto sociedade, repensar um pouco isso, o que a gente precisa fazer para cuidar deste espaço, né, que é uma grande riqueza, o Rio Jacuí. Bom, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade, está na telinha aqui o número do WhatsApp para você participar. E agora, minha gente, está na hora do quadro Dor Aqui, Dor Ali, com o William Rosa, fisioterapeuta, que sempre nos ajuda quinzenalmente aqui no Telejornal NT Sul, às segundas-feiras, a lidar com as nossas dores, né? A gente precisa cuidar bem desta máquina que é o nosso organismo, que é o nosso corpo, e muitas vezes a gente tem aquelas dores que são assim desconfortáveis. Tem exercícios que a gente pode fazer em casa, outros não, e o William sempre chega por aqui para nos dar dicas importantes. Me diga uma coisa, você já teve uma dor no nervo ciático? Pois o William está chegando agora para desmistificar algumas coisas. Acompanhe. Salve, salve galera! Estamos aqui para mais um Dor Aqui, Dor Ali. Muita gente chega aqui no consultório, e quando eu digo muita gente, realmente é bastante gente. Chega dizendo que está com dor no nervo ciático, que está com uma hernia de disco, que está com uma lesão na coluna, enfim, que está com diversos fatores, né? Que o maior culpado é o ciático, tá? O pessoal já chega com aquele diagnóstico pronto, de que está com um ciático meio comprometido e que isso leva a diversas outras, né, comorbidades, como se o ciático fosse o grande vilão de toda a situação. Pensando nisso, né, elenquei aqui 5 fatos sobre o ciático, né, que vocês aí de casa deveriam saber, né, para a gente conhecer um pouquinho mais do ciático e entender um pouquinho como é que ele funciona, tá, gente? O nosso nervo ciático, anatomicamente falando, ele é o maior nervo que nós temos no corpo humano, tá? Por que eu digo que ele é o maior? Porque ele nasce lá na nossa coluna lombar, mais ou menos na altura de L4, que seria a nossa 4ª vértebra lombar, e S3, e vai até S3, que seria a 3ª vértebra lá do sacro, um pouquinho mais abaixo, tá? Ele passa pelo nosso quadril, desce pela parte de trás da nossa perna, saindo aqui da região lateral e passando lá próximo ao bumbum, né? Desce pela perna, passa por trás do joelho e vai até o pé, tá? Por isso que muita gente chega aqui e diz assim, tô com dor no ciático, e o sintoma realmente é uma dor que ela sai lá das costas e vai parar lá no pé muitas vezes, tá? Tem pessoas que, dependendo de sua altura, têm um nervo ciático com mais de 1 metro de comprimento. Então, é normal que, se por um acaso ele estiver estressado em algum ponto, ele possa vir a gerar sintomas atrás do bumbum, atrás da coxa, até o joelho, ou pode ir lá na panturrilha, até o pé, porque ele tem esse trajeto bem longo, tá, gente? A tendência é que se eu tenho uma dor no pé, né, uma sensação no pé gerada pelo nervo ciático, quer dizer que a minha compressão, em tese, é mais agressiva do que se eu tenho uma sensação, uma dorzinha lá atrás do bumbum ou na parte de trás da coxa. Porque, né, quanto maior for a compressão, mais longe essa dor, esse desconforto vai ir, tá, gente? Então, se justifica pelo fato do ciático ser um nervo muito longo. Número 2, nem sempre o fato de nós sentirmos uma dor nas costas quer dizer que temos algo relacionado ao nosso nervo ciático. Por quê? Porque seriam
São diversas, né, as comorbidades, diversas as situações, enfim, que podem gerar um estresse no ciático, mas não necessariamente somente, né, uma hérnia de disco que vai estar estressando o ciático lá, justamente pela posição dele, tá? Então, perca um pouco daquela ideia de que, eu tô com uma hérnia de disco, por isso que o meu ciático aqui tá doendo, tá? Não necessariamente uma coisa está atrelada à outra, tá? Número 3. Nem sempre dor no ciático quer dizer que eu tenho uma lesão ou um dano grave, tá? A maioria das crises de dor ciática, elas são o que a gente chama de autolimitada. O que eu quero dizer com autolimitada? Melhora em algumas semanas com movimentos leves, alguns exercícios e o manejo adequado. Número 4, para complementar aqui o que eu já falei no número 3, exercícios e manter uma atividade física de forma gradual, né? Como eu falei, diminui um pouquinho o estímulo, mas não deixando de se movimentar, ao invés do repouso prolongado, são muito mais eficientes no tratamento de dor ciática. E, muito importante, né, para finalizar, número 5. Existem alguns sinais de alerta, né? Perda de força rápida na perna, alterações para, por exemplo, urinar, né, para ir aos pés, dormência na parte interna das coxas, né? Eu peço que vocês, em caso desses sintomas, procurem um médico, porque daí pode ser que seja, né, entre outras coisas, uma compressão grave do ciático. E aí, né, na maioria dos casos, ela é tratada, nesses casos, de forma cirúrgica, tá, gente? Mas assim, esses seriam alguns dos sintomas que vocês teriam que ter um pouquinho mais de cuidado. E se precisarem, né, entrem em contato comigo ou mandem suas dúvidas para o pessoal da TV, pode mandar as dúvidas para mim, que ao longo dos programas agora a gente vai conversando mais um pouco sobre isso, tá, gente? Por hoje era isso, um beijão e até a próxima. A Rede de Enfrentamento às Violências promove amanhã, das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, a Blitz pela Vida, em alusão ao Setembro Amarelo. O encontro acontece junto ao antigo Bar América, na Praça José Bonifácio, centro de Cachoeira do Sul. E a proposta da atividade é oferecer orientações e material educativo acerca da valorização da vida, importância da saúde mental e prevenção ao suicídio. A rede foi formada para defender o tema e fortalecer os fluxos de acolhimento e atendimento às vítimas. E agora está na hora da sua participação. Muito obrigado a você que está interagindo, contando suas informações, aquilo que é notícia, onde você está e também sugerindo reportagens, comentando aqui os conteúdos que a gente está colocando no ar. E aqui no vídeo, o número do nosso WhatsApp para você também participar. 51997697129 é o número do nosso WhatsApp, que já a gente vai ver aqui as primeiras mensagens na telinha. Antes disso ainda, recadinhos aqui do nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, uma de nossas lives, mesmo conteúdo que vai ao ar na televisão, está sendo transmitido aqui com a possibilidade da interatividade, do seu recado. Está por aqui a Odete Amaral, obrigado Odete pela participação, Jorge Bica, Mara Regina Melo Belo, desejando uma semana abençoada para todos, obrigado Mara. Claudiano Santos e Rosa também está participando com a gente aqui. Agradeço pela participação, pelos recados. Na telinha, o Jones Martins, parabéns ao projeto de preservação do Rio Jacuí, nosso maior patrimônio. Obrigado, Jones, pela participação com a gente, comentando esta reportagem que a gente trouxe, entrevista que a Thelma Tomás fez agora há pouco, falando sobre o projeto da Sociedade Jacuí de Preservação Ambiental. Aline Noronha, a Prefeitura está multando os proprietários dos terrenos baldios. Aqui na rua Jorge Frank, 961, tem uma casa que na frente está limpa, mas os fundos estão nessas condições. Fica localizado nos fundos da minha casa, diz aqui a Aline, né? Então tem muito mato e é importante que a gente, enquanto sociedade, enquanto população, se conscientize disso, de manter os espaços adequadamente limpos, né, para não colocar a vizinhança aí em risco. Obrigado, Aline, pela participação. Pois sim, respondendo a sua pergunta, né, pelo menos a ideia é que a Prefeitura faça essa verificação e a população também pode, eventualmente, enfim, entrar em contato, né,
para que esse cuidado aí aconteça, se não por iniciativa individual de quem é o proprietário, com a ação da prefeitura, que tem o dever também de manter a casa em ordem, né? Quem mais? Mais recadinhos aqui, mensagem anônima. A Secretaria de Obras precisa dar manutenção na rua Antônio José de Menezes. Está intransitável por causa dos buracos. Os canos também estão tomados de sujeira, precisa de limpeza. Alerta aqui este telespectador que manda aqui uma foto da rua Antônio José de Menezes. Daqui a pouquinho mais recadinhos da audiência, você de casa pode seguir interagindo com a gente. A seguir, sustentabilidade e integração escolar em destaque em Cachoeira do Sul. Alunos do Colégio Totem participaram de uma aula prática na Escola Estadual Antônio Vicente da Fontoura, onde acompanharam a produção de sabão a partir do reaproveitamento de óleo saturado. Eles arrecadam óleo, eles nos trazem, querem levar o sabão para casa, eles gostam de usar e também despertar neles esse empreendedorismo. Na entrevista do dia, Bernardo Miller conversa com o autor do livro O Mato de Matias. A obra escrita pelo médico Mário Botti vai ser distribuída para os alunos da rede pública durante a Feira do Livro de Cachoeira do Sul. O intervalo é rápido, continue com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Meio-dia e 36, já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa segunda-feira para você, bom começo de semana. Muito obrigado por nos acompanhar nesta pausa da hora do almoço aqui na telinha da Novo Tempo. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre previsão do tempo, começando por imagens da nossa câmera ao vivo, aqui na região central da cidade de Cachoeira do Sul. Agora com céu azulzinho. Amanhã começou um pouquinho fechada, com alguma cerração, né, aquelas nuvens baixinhas, mas logo o sol foi predominando, as nuvens se dissiparam e a gente tem aí, portanto, um belíssimo dia de sol. E o que esperar para a semana? Tá chegando agora o Gustavo Verardo com todos os detalhes da previsão do tempo. Olá a todos! Começamos a semana com tempo firme, com tempo estável em Cachoeira do Sul. Um sistema de alta pressão manterá a segunda-feira com céu claro, um dia muito bonito, típico de primavera. O sol predomina e não há previsão de chuva para hoje. Aliás, nós começamos o dia com mínima na faixa dos 11 graus e a máxima atinge os 25. A amplitude térmica é bem alta ao longo do dia de hoje e o destaque é o efeito cebola, que justamente a gente vai ter que ir tirando as roupas mais pesadas da manhã e dando lugar à roupa mais leve à tarde. Porém, atenção, nessa terça-feira, um sistema de baixa pressão avança trazendo chuva. O risco maior de temporal é para as áreas de Santa Maria, Santo Ângelo e São Borja. Para Cachoeira do Sul também chove, com acumulados na ordem de 20 a 25 milímetros. E essa chuva da terça vem acompanhada de trovoadas e de descargas elétricas. Então, depois aí de um dia de tempo seco, a terça instabiliza. Mínima na faixa de 15 e máxima de apenas 19 graus. Na quarta-feira ainda tem uma condição de chuva na madrugada e ao longo de todo o dia a tendência é de céu encoberto. A quarta vai ser um dia cinza de tempo nublado, com mínima de 16 e máxima de 21 graus. No Rio Grande do Sul, atenção, tem risco de queda de granizo entre o oeste, Missões e metade norte. Nessa terça, com muita chuva de mais de 60 milímetros. Na região metropolitana de Porto Alegre, a chuva avança apenas no final do dia da terça, mas com volumes bem menores. Até logo mais. A 30ª edição da Exposição Regional de Orquídeas, realizada neste final de semana em Cachoeira do Sul, trouxe à cidade 82 expositores e 490 plantas de diferentes origens e espécies, movimentando o grande público no Salão da Igreja São José. Representantes das associações das cidades de Farroupilha, Porto Alegre, São Sebastião do Caí, Erechim, Lajeado, Vera Cruz, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Cachoeira do Sul também estiveram no encontro, que teve 44 plantas premiadas em diferentes categorias.
Além da exposição, o público pôde adquirir espécies diferentes de orquídeas e prestigiar palestras sobre abelhas sem ferrão e sobre a preservação e cultivo de orquídeas. E o bairro Noêmia recebeu neste domingo a 4ª edição do Coração no Bairro, projeto promovido pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, integrando lazer, atendimentos e informações em um só espaço. Orientações sobre saúde bucal, agendamento para castração de animais, combate à dengue, além de atendimentos do PROCON e da Sala do Empreendedor foram ofertados. Junto dos serviços públicos, o evento contou com a participação de diversos parceiros. O próximo encontro vai ser em outubro, ainda sem data nem local definido. Vamos a mais um bloco de interatividade para ouvir você, para ver o seu recado aqui na telinha do Telejornal NT Sul, da TV Novo Tempo. Númerozinho na tela para você interagir com a gente por meio do nosso WhatsApp. Vamos ver quem fala com a gente aqui, Olívia Correia. Quero falar do desleixo com a limpeza pública no cemitério municipal. A sujeira entre os túmulos é uma vergonha, diz aqui a Olívia. Obrigado, Olívia, pela participação. Deixamos aqui no ar a sua reivindicação sobre limpeza no cemitério municipal de Cachoeira do Sul. Próxima mensagem, Joana Machado. Quero parabenizar meu irmão, João Carlos Machado, está fazendo hoje 31 anos. Deus abençoe sua vida. Obrigado, Joana, pela participação. Parabéns aí para o João. Toda a felicidade e muito obrigado pela companhia com a gente, tá bem? Recadinho aqui do Luiz. O Luiz está dizendo o seguinte: maravilhoso o trabalho que a professora Liliane Beck e o professor João Peixoto realizam com os alunos da Escola Antônio Vicente. Utilização de óleos descartados na confecção de sabão. Parabéns! Luiz, obrigado pela tua mensagem. Algo que tem tudo a ver, não é, com a preservação do ambiente, porque o que a gente faz com esse óleo que já foi usado? Então é importante a gente ter essa conscientização. E é justamente sobre isso que vai falar agora a nossa próxima reportagem. 2 turmas do primeiro ano do ensino fundamental do Colégio Totem tiveram uma aula de sustentabilidade e de processos químicos na tarde de sexta-feira na Escola Estadual Antônio Vicente da Fontoura, aqui em Cachoeira do Sul. Eles tiveram a oportunidade de acompanhar a produção de sabão a partir do reaproveitamento de óleo saturado, projeto que já é desenvolvido na escola estadual. Os pequenos estão percorrendo escolas e entidades buscando subsídios e material para a produção de um jornal sobre o reaproveitamento de resíduos. E para a compreensão do processo, matéria que integra o projeto do currículo escolar. Olhos atentos e muita curiosidade. Afinal, não é todo dia que se aprende como uma coisa é feita. E na sexta-feira foi dia de entender como é o processo de fabricação de sabão, aquele que a gente usa na lavagem de louça ou de roupa. E o mais curioso, esse sabão seria produzido com óleo, o mesmo que antes fritou a batata ou nuggets na cozinha lá de casa. Mas como isso é possível? E como é que esse óleo não mistura na água? Todas as explicações e respostas a essas perguntas foram dadas pelos professores João e Liliane, que coordenam o projeto de fabricação de sabão com óleo saturado no Colégio Estadual Antônio Vicente da Fontoura, em Cachoeira do Sul. Eles foram os anfitriões de 2 turmas do primeiro ano do ensino fundamental do Colégio Totem, que na tarde de sexta foram aprender não só a fabricação de sabão, mas também sobre o reaproveitamento de resíduos, dando sequência a um projeto desenvolvido por eles no currículo. Todas as informações dessa pesquisa de campo serão publicadas em um jornal da escola. Lá na escola a gente tem um trabalho de que todo ano os alunos escolhem um tema para estudar. E esse ano o tema escolhido pelo primeiro ano foi o lixo. Mas nas conversas e organização desse projeto, eles já sabiam que o lixo faz mal para o meio ambiente, que a gente tem que descartar o lixo corretamente. Então eles tinham dúvidas do que mais poderiam saber sobre o lixo, né? Então a gente está fazendo essa coleta de informações junto com eles. Nós já fomos na PAI, aprendemos a fazer papel reciclado e hoje a gente veio aqui na Escola Antônio Vicente para aprender a fazer o sabão com óleo saturado.
A gente trabalhou muitas historinhas, né? E tem as historinhas dos 3 R's, então eles sabem da importância do reciclar, do reutilizar, né? E o do reduzir. Então hoje a gente veio aqui nesse sentido de reutilizar, dar um novo propósito para aquele descarte, né? Que iria para o descarte, aquele produto que iria para o descarte. Na primeira etapa da demonstração, no laboratório, os pequenos aprenderam um pouco sobre as misturas homogêneas e heterogêneas, os processos químicos e tiveram contato com o sabão já produzido, além de entenderem sobre o tempo de cura. E então chegou a hora de partir para a prática e ver como as misturas de óleo, sabão em pó, soda, álcool, açúcar e anil se transformariam em uma barra de sabão. É muito importante a gente poder compartilhar isso com os demais alunos de outras instituições de ensino. Eu acho que quando a gente tem uma prática que a gente quer, tudo que a gente quer é repassar esse conhecimento. E a gente acaba tendo uma troca, porque quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente trabalha com isso, mais também nós aprendemos. São perguntas novas de alunos de outras instituições que fazem para nós, que faz a gente aprender mais ainda, né, a prática do sabão ou a prática da sustentabilidade. Então isso só reforça o que a gente já faz e a gente fica muito feliz de poder compartilhar isso com os demais, né, profissionais e estudantes das outras escolas também. A gente pensou justamente nisso, em despertar nos pequenos, desde cedo, já que eles são o futuro da nossa nação, uma conscientização de cidadania, porque viver num mundo sustentável, defender a sustentabilidade é ser cidadão, estar a par do que está acontecendo no nosso mundo, no nosso país, no nosso planeta, e a nossa função enquanto professores trabalhar a cidadania com as crianças. E a gente começou com os nossos alunos aqui da escola e a gente percebeu um engajamento muito grande da parte deles. Eles adoram ir para o laboratório de ciências, trabalhar conosco, eles arrecadam óleo, eles nos trazem, querem levar o sabão para casa, eles gostam de usar. E também despertar neles esse empreendedorismo, que eles podem não só para o consumo próprio, mas também uma fonte de renda para eles. Trabalhamos na EJA, viemos à noite, conversamos com eles, né, na educação dos jovens e adultos na EJA. Trabalhamos com eles também, fomos bem recebidos, eles gostaram bastante. A gente está bem feliz com esse projeto e bem esperançosos de despertar essa conscientização neles, não só de proteção do meio ambiente, que é fundamental, mas também desse lado do empreendedorismo. Bela atividade prática, né? Porque às vezes a gente, enquanto sociedade, enquanto famílias, nós ficamos até mesmo ansiosos pensando sobre a questão ambiental, esses problemas climáticos todos que a gente tem visto. E a grande questão é, o que a gente pode fazer? São ações assim, começando aí por preservar, por reservar aquele óleo de soja ou de outra natureza que já foi utilizado, não descartar de forma inadequada, incorreta. São ações que a gente pode tomar aí para cuidar um pouquinho melhor do nosso planeta, né? Gente, na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, vai ser lançado na Casa de Cultura o livro infantil O Mato de Matias, escrito pelo médico de Cachoeira do Sul, Mário Botti. A obra foi inspirada em seu neto, de 6 anos, que demonstra grande interesse pelas causas ambientais. O entusiasmo do menino serviu como fonte de inspiração para o avô, um apaixonado por leitura e que também se dedica à escrita e à produção de livros para todos os públicos. Nós já conversamos com ele em outra oportunidade para falar sobre seus livros e sua mente criativa para buscar com suas inspirações, até mesmo de familiares, a inspiração para a escrita de novos livros aqui para a Cachoeira do Sul. Eu estou falando do Dr. Mário Botti, que nos atende gentilmente, está por lançar agora no mês de outubro o livro O Mato de Matias. Como eu falei anteriormente, inspirado em familiares. Nesse caso, o seu neto, Dr. Mário. Mais uma vez um livro que o senhor pega das características de pessoas do seu convívio e a partir daí começa a colocar de fato no papel. Fala um pouco sobre esse livro e o que o público, seu fiel leitor, pode esperar a partir de outubro com essa nova obra. Boa tarde. Boa tarde. O Mato de Matias nasceu de uma conversa que eu tive com meu neto,
uma conversa muito surpreendente, que nós estávamos brincando e eu tenho uma pequena horta nos fundos de casa e dei umas sementes para que o Matias, que é o meu neto, plantasse. E ele me disse, sementes especiais são plantadas por pessoas especiais. Eu digo, mas de onde é que tu tirou isso, guri? Né? Afinal, ele recém fez 6 anos, né? E isso já faz um tempo. Ele disse, não, da minha escola de atividades, onde nós plantamos. E eu fiquei pensando que os diálogos que ele tem, como apaixonado por plantas e árvores, poderia contar uma história. E eu imaginei uma história, imaginei um conto. Esse conto foi premiado ano passado, num concurso de contos. E esse conto que descreve o encontro de um idoso, de um ancião com um menino, e os dois compartilham o seu amor com a natureza, e com as árvores e com as plantas, eu levei, ele é um conto pequeno, na verdade, eu levei para o meu desenhista de outras aventuras literárias, que é o Jader Correia, e o Jader me disse, Mário, eu acho que isso aí poderia virar um livro infantil. Quem sabe a gente faz tipo uma história em quadrinhos ou quadrinhões. E aí nasceu o Mato de Matias, e que é uma história de encontro de gerações, né, de pessoas que gostam de natureza, de plantas, que entendem o que é o universo, o que é a ecologia, de uma forma bem prática, bem bonita, e saiu um livro infantil que me deixou muito feliz. É o seu primeiro livro infantil? Não. Em 2023 nós lançamos A Praia de Sofia. A Praia de Sofia é um livro que conta a história de uma menina chamada Sofia. Essa foi inspirada na minha mãe, no tempo que Sofia não era tão moda de nome, minha mãe era Sofia. E ela, até os 80 e muitos anos, ela sempre foi uma menina apaixonada pela praia. É um livro que descreve a fauna do nosso litoral, que é um litoral sui generis, diferente de todo o Brasil, tanto pela extensão como pelos bichos que ali estão. Ela descreve fauna, descreve cuidados com o mar, segurança no mar, cuidado com lixo, proteção solar. É um livro bem interessante. Esse livro aqui em Cachoeira, ele foi patrocinado e distribuído a 500 alunos da rede, de algumas redes de escolas. E eu aproveito isso para salientar um fato que vai acontecer agora, que eu acho espetacular, é que o livro Mato de Matias vai ser distribuído para quase 800 alunos. Nós vamos distribuir no dia 8, na Feira do Livro, 760 exemplares para todos os alunos de terceiras e quartas séries da rede municipal de ensino. Essa é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi patrocinada pelo Grupo AgroEscrio, pela Divinute e pela construtora CBA, a quem eu tenho muito a agradecer, e eu acho que eles vão ter 800 agradecimentos, praticamente, de todos os alunos que receberem essa obra. Que bacana. Doutor, sobre essa sua inspiração de pegar questões familiares e até mesmo percepções, porque eu li um livro do doutor Mário, que é sobre vivências da pesca, né, que é um hobby dele de pescador e de louco, né? É quase uma trilogia que eu tenho, porque começou com de médico e de louco, que são histórias de médicos e pacientes, passou por de turista e de louco, que são histórias os micos de viagem que a gente passa e que paga, as bobagens que a gente faz, os perigos que a gente leva. E exatamente isso, doutor. Por que de pegar inspirações do seu convívio, inspirações de situações que você passa, para colocar num livro? É um gatilho que o senhor tem e que o senhor está sempre em alerta para buscar novas inspirações? Eu acho que escrever tem que ser uma coisa bastante divertida. E uma característica do escritor que não queira ser prolixo, não queira ser chato, é imaginar que está contando histórias. Eu acho que a roda de histórias, essa literatura de pequenas crônicas, Luiz Fernando Veríssimo é o grande exemplo, o falecido Luiz Fernando Veríssimo, que ele contava
pequenas histórias. Ele sempre dizia que ele não era um escritor, ele era um jornalista. Então, a contação de histórias, os causos, tanto que eu batizei, aliás, o meu editor batizou de médico de louco de causos médicos, eu batizei o de turista de louco de causas viajantes, né? São causos, são histórias, que é daquelas que a gente senta e conta. Eu já pensei várias vezes em escrever causos de futebol, com histórias até daqui da várzea de Cachoeira, né? Então, eu não me imagino escrevendo um romance, né? Eu imagino contando histórias. E contar histórias é uma coisa maravilhosa, seja para amigos, seja contando piadas, seja, né, lembrando coisas. E o que eu faço é passar essas histórias para o papel. Que bacana. Obviamente agora vai ser lançado esse livro infantil, O Mato de Matias, mas o senhor já tem uma nova inspiração para o futuro? Vamos falar no lançamento do Mato de Matias, que nós ainda não comentamos, que é dia 2, quinta-feira, 19 horas na Casa de Cultura. Espero os meus amigos lá que compareçam para fazer parte da festa desse lançamento. Os que não puderem comparecer no dia 2, no dia 8, às 14 horas, na Feira do Livro, né? Agora, projetos futuros, sabe que lançar livro é um pouco complicado, né? Principalmente quando, onde nós vivemos e na situação que nós estamos, a não ser que você seja um autor muito consagrado, tem que ter um apoio. É quase que uma aventura lançar um livro de forma independente, ainda que eu tenha o apoio da editora Farol 3, que é de um cachoeirense, o Alber Almeida, né? Que eu recomendo a quem quiser lançar algum livro ou pensa em escrever, que contate o Alber. O Alber, a editora dele é uma editora com preços extremamente acessíveis, né? E o trabalho dele sempre é muito bom. Então, mas projetos sempre vão existindo, né? Mas às vezes eu escrevo coisas que não são especificamente para público, mas estão aí. Okay. Né? Tá certo, doutor. Bom, com esse cenário aqui no fundo, obviamente, é uma fonte de inspiração. A gente agradece o doutor Mário Botti. Eu que agradeço pela oportunidade de estar divulgando o meu trabalho e mais uma vez ter encontrado vocês. Claro, claro. Então fica aí o convite principalmente para os pais que quiserem procurar esse livro infantil, o novo lançamento do Dr. Mário Botti, O Mato de Matias, inspiração através do seu neto, que ele colocou dentro desse livro, uma reflexão também diante das causas do meio ambiente que rotineiramente a gente escuta, a gente percebe que é importante essa reflexão, e o livro infantil é um dos caminhos para essa nova geração entender o que é o nosso futuro e pensar o meio ambiente daqui para frente. Obrigado, Bernardo, pelas informações. Vamos a recadinhos da audiência. Olha aqui, ó, o Josemar Teles está nos acompanhando em Colíder, no Mato Grosso. Obrigado, Josemar, pela participação. Está aqui também a Vanessa Talovitz participando, está mandando beijos para os pais dela, Emília e Jesus, que nos acompanham todos os dias. Muito obrigado pela companhia. Na telinha, recadinhos aqui também da audiência. Elizabeth Almança Porto está por aqui, contando também um pouquinho sobre a reportagem, né, de produção de sabão que a gente viu agora há pouco. Ela diz aqui, faço sabão há muitos anos, ganho as gorduras, o que faço? Faz álcool. Amo fazer, diz aqui a Elizabeth. Obrigado, Elizabeth, pela participação com a gente. Mais recadinhos, Adriana, parabéns aos meus ex-colegas, professora Liliane Beck e professor João Antônio, maravilhoso trabalho de conscientização e aproveitamento do óleo saturado. Grande abraço. Obrigado, Adriana, pela participação. Última mensagem de hoje aqui, a Dagmar, minha mama de 96 aninhos, é fã da Novo Tempo. Obrigado, Dagmar, pela participação. Grande abraço para a nossa fã, né? Que Deus abençoe muito. Muito obrigado pela companhia de todos os dias.
E esta edição do Telejornal NT Sul vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, no nosso Instagram, no Facebook, no YouTube, para você rever os conteúdos, outras informações também e compartilhar com os seus amigos. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança. A gente volta a se encontrar ao vivo amanhã, a partir de meio-dia. Até lá, tchau!